Salve, amigos e amigas do Última Divisão. Aqui estamos nós para mais um vídeo diretamente da quarentena, mais um vídeo nostálgico diretamente da quarentena. Hoje a gente vai falar do Deportivo La Coruña, que sempre foi um time com certa relevância, certa fama na Espanha, mas principalmente por ser o clube organizador do Troféu Teresa Herrera. O La Coruña que organiza esse torneio, que é um dos mais importantes de pré-temporada do mundo, já levou grandes times lá para a região da Galícia para jogar o Teresa Herrera. Mas tirando isso, o La Coruña nunca foi conhecido por disputar títulos na Espanha, salvo títulos de segunda divisão, aí tudo bem, mas títulos importantes não. O La Coruña sempre foi um time pequeno, médio, depende da generosidade que você olhar, mas sempre foi um time de segundo escalão, salvo um período bem específico ali da década de 90, principalmente final da década de 90 e começo do século 21. Nesse período, sim, o La Coruña fez frente a qualquer time da Espanha, jogava de igual para igual com o Real, Barcelona e até na Europa, fez grandes campanhas e teve até também algumas frustrações, né? Títulos que escaparam por pouco, e é disso que a gente vai falar hoje, sobre esse momento especial da história do La Coruña, como que o time chegou nesse momento, e a gente vai focar principalmente na conquista do Campeonato Espanhol de 2000, que foi o auge desse momento do La Coruña, com colaboração de muitos brasileiros, que a gente vai falar agora da importância dos brasileiros para esse momento que o La Coruña viveu, e de outros jogadores também. A gente vai lembrar esse elenco campeão espanhol de 2000, o que aconteceu com cada jogador. Vamos falar de tudo isso depois da vinheta. Como eu comentei, historicamente o La Coruña nunca esteve muito acostumado a figurar entre as maiores forças do futebol espanhol. Chegou a ter alguns brilharecos nos anos 50, 60, mas coisas isoladas. A realidade do La Coruña era mais aquilo que aconteceu de 1973 até 1991, um período de quase 20 anos que o time ficou fora da primeira divisão do Campeonato Espanhol. Jogou principalmente a segunda divisão, mas chegou a passar até pela terceira divisão nessa época. E essa era a realidade do La Coruña, até que em 1988 um fato começou a mudar essa página, né? Escreveu uma era mais vitoriosa na vida do time, que foi quando um sujeito chamado Augusto César Lendoiro assumiu o La Coruña como presidente. E o Lendoiro se mostrou um presidente diferenciado, com a ideia de investir em jovens atletas, sanar as dívidas do time e principalmente depositar muita confiança num treinador chamado Arsenio Iglesias, que foi ídolo do La Coruña como jogador nos anos 50, teve outras passagens anteriores pelo La Coruña, nessas épocas de segunda divisão, mas com o comando do Lendoiro nesse projeto, o Iglesias conseguiu então mostrar o máximo do seu potencial como treinador, e o time subiu para a primeira divisão em 1991 como vice-campeão da segunda divisão. Na primeira temporada na Elite sofreu para não cair, né? Ele brigou ali para não cair, mas depois, comandado pelo Arsenio Iglesias, começou uma história bem bonita. O Lendoiro era advogado de formação e diziam que ele tinha uma grande lábia, muita perspicácia, era um ótimo negociador e conseguia contratar para o La Coruña jogadores que eram cotados em outros times europeus e outros times da Espanha. O Lendoiro conseguia convencê-los a ir para o La Coruña, que ainda não tinha tanta camisa assim, mas dava para ver que estava com estrutura e estava começando a montar um bom time. E foi assim que ele trouxe, por exemplo, Mauro Silva e Bebeto, jogadores que ainda não tinham explodido na Europa, mas já eram muito observados pelos europeus, e ele conseguiu trazer do Brasil esses dois nomes, que estariam na Copa de 94, né? Eram jogadores de seleção brasileira. E com Bebeto e Mauro Silva, por exemplo, o La Coruña virou o Super Depor, que era um time que conseguia fazer frente a Barcelona e Real Madrid, chegou a ser terceiro colocado no Campeonato Espanhol no segundo ano na Elite, e na temporada 93-94 o Super Depor ficou 22 rodadas consecutivas na liderança do Campeonato Espanhol e disputando ponto a ponto com um grande Barcelona da época, que era o Barcelona comandado pelo Cruyff, com Romário, Laudrup, Stoichkov, e o La Coruña estava ali brigando ponto a ponto.
chegou na última rodada precisando vencer o Valência jogando em La Coruña, e o jogo estava empatado 0-0, quando aos 44 minutos do segundo tempo, pênalti para o La Coruña, e a expectativa era que o Bebeto cobrasse esse pênalti. O cobrador principal do time era o Donato, mas o Donato já tinha sido substituído, e aí a expectativa era que o Bebeto batesse esse pênalti já no finzinho do jogo, que poderia dar o título para o La Coruña. Só que o Bebeto não foi bater. Quem bateu foi o zagueiro sérvio Miroslav Dukic, e o Dukic bateu muito mal, perdeu o pênalti, o La Coruña perdeu o título, e o Bebeto sempre foi muito contestado por não ter cobrado esse pênalti. O Bebeto tinha perdido cobranças de pênalti semanas antes, tem várias explicações de por que o Bebeto não quis bater. O Dukic era o terceiro na lista de batedores, também batia pênaltis. Mas essa história é muito lembrada, como toda a responsabilidade saiu do Bebeto, que era a estrela do time, para o zagueiro que perdeu o pênalti, e o La Coruña não foi campeão naquele ano. E olha só que coisa, o Bebeto ficou muito marcado por não ter batido aquele pênalti no estádio Riazor, que poderia ter dado o título espanhol para o La Coruña já em 94. Isso foi em maio de 94, e 2 meses depois, quase exatamente 2 meses depois, em julho daquele ano, o Bebeto estava nos Estados Unidos jogando a final da Copa do Mundo com a seleção brasileira contra a Itália. E um outro pênalti que ele não bateu é muito marcante, porque se o Baggio, o Roberto Baggio, não tivesse perdido aquele pênalti que todo mundo conhece, o Baggio chuta para cima, o Brasil é tetra. Se o Baggio não tivesse perdido aquele pênalti, quem bateria a outra cobrança para o Brasil seria o Bebeto. E aí, se o Bebeto fizesse, ele fecharia a série de cobranças normais. Se ele fizesse, o Brasil seria tetracampeão com um gol dele de pênalti. Ele que se recusou a bater o pênalti 2 meses antes no La Coruña. Ou, se ele perdesse, aí iria para as alternadas, o que seria da carreira do Bebeto, se o Brasil, de repente, perdesse a Copa e ele fosse um dos que perderam pênalti. Pois é, 2 pênaltis não cobrados que marcaram muito nesse curto período de 94. E o Bebeto voltou pro La Coruña, a cidade chama A Coruña. O Bebeto voltou pro La Coruña com muita moral, por ter sido campeão do mundo em 94, um dos destaques da Copa, era ídolo no time, mas sempre com aquela bronquinha, Pô, Bebeto, por que você não bateu aquele pênalti? Isso aí sempre vai persegui-lo. E o Bebeto ficou mais 2 anos no time. Em 95 participou da campanha quando o La Coruña finalmente conquistou um título, que foi a Copa do Rei de 95, e ainda com o comando do Arsenio Iglesias. Depois veio a Supercopa de 95 também, o La Coruña conquistou já 2 títulos de primeira linha. Naquele ano foi vice-campeão espanhol de novo, dessa vez foi segundo para o Real Madrid do Bambam Zamorano. E a torcida sentia que dava para ser campeão espanhol, Gostou de ganhar a Copa do Rei, lógico, a Supercopa da Espanha, mas, sentiu que dava para ser campeão espanhol, 2 vices, uma terceira colocação no outro ano, estava amadurecendo o negócio. Só que depois, nas temporadas seguintes, o La Coruña não foi tão bem, não brigou pelo título por alguns anos, até que, em 98, o time trouxe o treinador Javier Irureta, que veio do rival Celta de Vigo. Celta e La Coruña fazem o clássico da Galícia. O La Coruña trouxe um treinador do rival, e o Irureta implantou uma inovação tática no La Coruña, que foi o esquema 4-2-3-1. A maioria dos times jogava no 4-4-2, então esse esquema inovador já foi um diferencial para o La Coruña ali em 98 começar a construir o time que iria muito bem, seria campeão espanhol em 2000, e também foi importante em 99 a chegada de nomes como o Roy Mackay e o Vitor Sanches. Na temporada 99-2000, finalmente o La Coruña conseguiu ser campeão espanhol, mas o começo da campanha foi irregular, foi só a partir da 10ª rodada que os blanquiazules arrancaram, emendando 8 vitórias consecutivas. Faltando 3 rodadas para o fim do primeiro turno, o La Coruña liderava com 8 pontos de vantagem. Só que no segundo turno essa diferença começou a diminuir e a liderança passou a ser ameaçada pelo Barcelona. Parecia até uma reprise do filme de 94, do pesadelo da torcida. Foi então que, na antepenúltima rodada, o La Coruña recebeu o surpreendente Zaragoza. Após levar um gol, o time da casa conseguiu virar, mas na comemoração, Djalminha tirou a camisa e tomou o segundo amarelo. 6 minutos depois, o Zaragoza empatou e com isso o Barcelona ficava a apenas 3 pontos do líder.
No duelo seguinte, novo empate, dessa vez contra o Racing Santander por 0-0. A sorte é que o Barcelona também empatou seu jogo e não conseguiu tomar a primeira colocação. Então, na última rodada, o La Coruña precisava apenas de um ponto para se sagrar campeão, mas fez mais do que isso e venceu por 2-0 o Espanyol, com gols de Donato e Macai. Com isso, o Deportivo La Coruña enfim conquistava o maior título de sua história e ainda carimbava sua presença na UEFA Champions League pela primeira vez. Além disso, o time se credenciava para disputar o Mundial de Clubes da FIFA de 2001, que nunca aconteceu, a gente já contou a história em um vídeo. O La Coruña poderia ter jogado esse Mundial de Clubes da FIFA de 2001 como campeão do país sede, como campeão espanhol, né? O Mundial deveria ter sido realizado na Espanha, mas nunca aconteceu. Vê lá o nosso programa para saber mais. Depois de ter sido campeão espanhol, o La Coruña seguiu por mais alguns anos entre os grandes da Espanha. Foi bivice espanhol de novo na sequência, né? Nos 2 anos seguintes ficou com a segunda colocação, depois por 2 anos seguidos ficou com a terceira colocação, mas depois nunca mais ficou entre os 4 primeiros. Nesse período, ganhou mais 2 vezes a Supercopa da Espanha, mais uma vez a Copa do Rei na temporada 2001-2002. Então, ao todo, nessa grande era aí do La Coruña, né, que durou mais ou menos 10 anos, o time ganhou um campeonato espanhol, 2 Copas do Rei e 2 vezes a Supercopa da Espanha e algumas vezes vice-campeão, aí terceiro colocado, chegou perto. O La Coruña também teve um grande feito na temporada 2004, quando foi semifinalista da Liga dos Campeões, naquele ano das zebras, né, 2004, também já foi tema de programa aqui. O La Coruña acabou perdendo para o Porto nas semifinais, mas a campanha ficou marcada pelas quartas de final, quando o La Coruña eliminou o Milan, talvez o time mais forte da Europa na época, o poderoso Milan. O Milan tinha ganhado de 4-1 do La Coruña no jogo de ida, e o La Coruña reverteu com 4-0 no jogo de volta, passou para as semifinais. Foi, acho que, o último grande suspiro do La Coruña. Depois o time seguiu na primeira divisão do Campeonato Espanhol até 2011, quando foi rebaixado, e depois subiu, caiu, mas sempre que está na primeira divisão, né, sobe e cai. Quando está na primeira divisão, faz campanha sempre muito ruim, sempre brigando para não cair quando não acaba rebaixado. Recentemente, o La Coruña foi destaque por causa do treinador, né, o Clarence Seedorf. Numa das suas tentativas de se tornar um treinador, acabou comandando o La Coruña, mas é mais por isso. O time não é mais notícia por brigar por títulos, está bem longe dos tempos de glória. Vamos relembrar como foi quando o La Coruña foi campeão espanhol, quem eram os atletas daquela campanha e o que aconteceu com eles na carreira. Vamos falar disso. Goleiro, Songo. O camaronês chegou ao La Coruña em 96, mesmo ano em que venceu o prêmio de melhor goleiro africano. Titular absoluto do time, já na primeira temporada conquistou o prêmio Zamora de goleiro menos vazado da La Liga. Na campanha do título, em 99 e 2000, ele chegou a fazer um gol de cabeça contra o Numancia, o único da sua carreira, mas que foi anulado pelo juiz por suposta falta. Na temporada seguinte, com a chegada do goleiro Molina, Songo virou reserva e em 2001 decidiu assinar por 2 anos com o Metz da França, o seu antigo clube, de olho na Copa de 2002. Ao fim do contrato, ele voltou ao La Coruña em 2003, onde se aposentou aos 40 anos. Atualmente, o Songo é o treinador de goleiros da seleção de Camarões. 2 de seus filhos também viraram jogadores de futebol. O Ian Songo, que joga na 4ª divisão inglesa, e o Frank Songo, atualmente aposentado. Lateral direito, Manuel Pablo. O lateral espanhol chegou em 98, vindo do Las Palmas, e nunca mais saiu do La Coruña, até se aposentar em 2016 aos 40 anos. Manuel Pablo fez 448 partidas pelo time galego. Continuou no La Coruña mesmo após 2 rebaixamentos, em 2010 e 2012, quando o clube foi para a 2ª divisão. Prova da sua grande resistência física foi a grave lesão que ele sofreu em 2001 após uma dividida com o volante brasileiro Everton Giovanella, do Celta de Vigo. Ele voltaria a campo só um ano depois, mas desde então permaneceria várias temporadas reinando absoluto na lateral direita. Atualmente ele é assistente técnico do Deportivo Fabril, o time B do La Coruña. Zagueiro, Noureddine Naibé. Um dos maiores jogadores marroquinos de todos os tempos, o zagueirão Naibé chegou ao La Coruña em 96 após 2 temporadas irretocáveis no Sporting Lisboa. Não chegou como titular, mas em poucos meses conquistou a vaga. Em meados de 99, o Manchester United topou pagar 30 milhões de euros por seu passe, mas estranhamente ele foi reprovado no exame médico. Sorte do Deportivo, que pôde contar com o zagueiro na temporada seguinte e levantou o caneco. O Naibé tinha fama de pavio curto, em 2 ocasiões acabou se desentendendo com o técnico Javier Irureta, embora não tenha chegado às vias de fato.
Em 2004 ele deixou o La Coruña e enfim foi para a Inglaterra para jogar no Tottenham. Na temporada 2005-2006, após disputar apenas 3 partidas, decidiu pendurar as chuteiras. Zagueiro, Donato. Revelado no América do Rio, Donato fez parte daquele grande time do Vasco da Gama que colecionou títulos no final dos anos 80. Em 88, ele se transferiu para o Atlético de Madrid, onde conquistou 2 Copas do Rei. Em 93, aos 30 anos, ele foi dispensado por ser considerado velho demais. E foi contratado pelo La Coruña, onde acumulou títulos na carreira. O Abuelo, vovô, né, era o apelido dele, ele era chamado assim, ainda conseguiu se naturalizar espanhol e jogar a Eurocopa pela Espanha em 96. Apesar de jogar como defensor, ele fez vários gols na carreira, incluindo verdadeiras pinturas. Permaneceu no time até 2003, onde se aposentou aos 40 anos contra a vontade. Segundo ele, durante a temporada de 2003-2004, ele foi informado por telefone que seu contrato não seria mais renovado e só aí decidiu parar. Lateral esquerdo, Romero. Espanhol da Andaluzia, ele chegou ao La Coruña em 98 após boa temporada no Mallorca, que tinha sido vice-campeão da Copa do Rei na temporada 97-98, perdeu para o Barcelona nos pênaltis. No time galego, ele fez uma dobradinha de sucesso com meia Fran no setor esquerdo, que lhe rendeu algumas convocações para a seleção espanhola, inclusive chegou a jogar como reserva na Copa de 2002. O Romero permaneceu no La Coruña até 2006, quando seu contrato terminou. Então ele foi para o Betis, que na época era treinado por Javier Irureta, e decidiu se aposentar um ano depois. Além das boas atuações, sua carreira é marcada por lesões bizarras. Em 2003, quando o time desembarcava no aeroporto de Pamplona para enfrentar o Osasuna, ele acabou mordido por uma cobra que estava no asfalto, ou pista de decolagem, não ficou muito claro na nossa pesquisa. O Romero teve que ser levado ao hospital e acabou sendo cortado da partida. Em 2004, ele desfalcou o time após sofrer uma queda de bicicleta na casa de um amigo ao tentar desviar de um cachorro. Volante, Mauro Silva. Dispensa apresentações. Um dos principais destaques do Bragantino no começo dos anos 90, o Mauro Silva foi contratado pelo Deportivo La Coruña em 92, juntamente com o atacante Bebeto, dupla que estava no tetracampeonato da seleção brasileira. O volante permaneceu no time até 2005, quando decidiu se aposentar. É um dos poucos jogadores que participou dos 6 principais títulos da história do La Coruña. Os outros são Donato e Fran. Nestes 13 anos foram 423 jogos e 1 gol. É o terceiro jogador com mais partida pelo La Coruña, atrás de Fran e Manuel Pablo. Ele é tão ídolo que até virou nome de rua em Corunha. Atualmente, Mauro Silva é vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Deixar claro, os títulos que a gente fala são 3 Supercopas da Espanha, 2 Copas do Rei e 1 Campeonato Espanhol. Volante, Flávio Conceição. Revelado pelo Rio Branco de Americana, Flávio Conceição se destacou pelo Palmeiras, campeão brasileiro em 94, e chamou a atenção do Deportivo La Coruña após jogar as Olimpíadas de 96. Era para ele ter jogado a Copa de 98 como reserva do Cafu, mas acabou cortado da lista e Zé Carlos foi chamado para o lugar. Ele diz que até hoje não entende o corte. Após a grande campanha de 99 e 2000, ele logo se transferiu para o Real Madrid a peso de ouro, 27 milhões de euros, a terceira contratação mais cara da época. Flávio acabou não correspondendo à altura por conta de lesões e acabou emprestado para o Borussia Dortmund em 2003. Em 2004 foi para o Galatasaray e em 2005 se transferiu para o Panathinaikos, onde encerrou a carreira aos 32 anos. Meia, Vitor Sanches. O meia pelo lado direito começou a carreira no Real Madrid, oriundo das categorias de base dos merengues. Ele chegou a participar de alguns jogos no time principal, inclusive na campanha vitoriosa da Champions League de 97 e 98, mas era considerado uma promessa frustrada. Em 98, ele se transferiu para o Racing Santander, onde fez uma ótima temporada marcando 12 gols. E a redenção veio em 99, quando chegou ao La Coruña e participou de quase todos os jogos da campanha do título do time em 99 e 2000, só não esteve no primeiro. Ele permaneceu no clube até 2006, quando seu contrato terminou, e foi para o Panathinaikos. Jogou poucas partidas, e na temporada seguinte voltou para a Espanha. Jogou poucas partidas na Grécia, e na temporada seguinte voltou para a Espanha para assinar com o Elche. Em julho de 2008, decidiu pendurar as chuteiras. Após trabalhar desde 2010 como auxiliar técnico em times como Getafe, Sevilha e Olympiacos, em abril de 2015 ele iniciou sua carreira de treinador justamente no La Coruña, que corria risco de rebaixamento. Ele conseguiu salvar o time, mas na temporada seguinte fez péssima campanha e acabou demitido com apenas 2 vitórias em 22 jogos. Depois seguiu para Olympiacos, Real Betis e Málaga sem grande sucesso. Sua passagem pelo Málaga foi encerrada de maneira polêmica. Em janeiro de 2020, um vídeo sexual de Sanches acabou vazando nas redes sociais.
O vídeo mostrava ele em um momento íntimo usando a camisa do clube. Ele chegou a ser suspenso até que as investigações terminassem, mas uma semana depois foi demitido por motivos disciplinares. Em fevereiro, a polícia espanhola prendeu 6 homens acusados de terem extorquido o treinador e divulgado as imagens. Ele agora cobra na justiça uma indenização de 600 mil euros pela demissão, considerada injusta, apesar de que o time estava bem mal na segunda divisão, na 16ª colocação, só 2 posições acima da zona de rebaixamento. Meia. Fran, um dos maiores ídolos do La Coruña, o meia esquerda é o símbolo dos anos dourados do clube. Começou jogando no Deportivo Fabril, o time B do La Coruña, e logo foi integrado ao time principal em 1988, de onde nunca mais sairia. Desde então foram 550 jogos, 49 gols e 6 títulos. Em 92 ele foi sondado pelos 2 maiores da Espanha, Real Madrid e Barcelona, mas o presidente lendoiro barrou a contratação. Após o título de 2000, Fran participou da Eurocopa de 2000 pela Espanha, sua única competição vestindo a camisa da seleção nacional. O eterno capitão do La Coruña se aposentou em maio de 2005 aos 35 anos. Desde então ele passou a morar em Barcelona, onde seu filho, Nico González, é tido como uma das grandes promessas das categorias de base do Barcelona. Meia, Djalminha. O Meia já tinha um belo currículo quando chegou ao La Coruña em 97, campeão pelo Flamengo, pelo Palmeiras e pela seleção brasileira, né? Ganhou a Copa América de 97, além de uma passagem brilhante pelo Guarani de Amoroso e Luizão. No clube espanhol, chegou com a tarefa de substituir Rivaldo, que estava indo para o Barcelona, né? Jogou no La Coruña também o Rivaldo, e o Djalminha não decepcionou, tornando-se a principal peça de criação do time. Porém, sua indisciplina o impediu de alçar voos maiores. O caso mais emblemático foi o da cabeçada no técnico Javier Irureta, às vésperas da convocação para a Copa do Mundo de 2002, o que o fez ser cortado da lista, né? Todo mundo acredita que o Felipão viu aquela cabeçada e cortou o Djalminha. Sem clima para continuar no time, ele foi emprestado para o Áustria Viena por 2 temporadas. Em 2004, com o fim de contrato no La Coruña, chegou a ser especulado no Corinthians e no São Paulo, mas decidiu ir para o América do México, onde se aposentou. Atacante, Roy Mackay. Rudolphus Roy Mackay começou a carreira se destacando em times menores, como o Vitesse, de seu país natal, e o espanhol Tenerife. Em 99, chegou ao La Coruña. Com 22 gols na temporada do título, o holandês foi de extrema importância para a campanha vitoriosa de 2000. 3 anos depois, em 2003, ele se transferiu para o Bayern de Munique, onde também virou referência no ataque. Inclusive, no Bayern ele fez o gol mais rápido da história da Champions League. Em partida contra o Real Madrid, em março de 2007, pelas oitavas de final, o Mackay marcou após 10 segundos de jogo. Com a chegada do Luca Toni e do Miroslav Klose ao time bávaro, em meados de 2007 o Mackay deixou o Bayern de Munique e se transferiu para o Feyenoord da Holanda, onde se aposentou em 2010. Além do Mackay, 2 atacantes que vale citar aqui, né, jogaram bastante nessa campanha do título, foram o português Pauleta e o argentino Turu Flores. Técnico, Javier Irureta. O treinador chegou ao Deportivo La Coruña vindo do rival Celta de Vigo em 98. Até então ele não tinha tido muito sucesso como treinador, mas o fato de ter classificado o rival para a Copa da UEFA pesou a seu favor. Nas 7 temporadas no comando do La Coruña, o Irureta conquistou um Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e 2 Supercopas da Espanha. Em 2006, ele encerrou sua carreira, né, sua passagem no La Coruña e foi para o Betis, mas acabou demitido no meio da temporada, ali em dezembro de 2006, com o time na zona de rebaixamento. Em janeiro de 2008, acabou contratado pelo Real Saragossa, mas foi demitido após 6 partidas com saldo de 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. De 2009 a 2011, trabalhou nas categorias de base do Atlético de Bilbao e depois disso não há mais registro sobre seu paradeiro. E é isso. Com o tempo, o La Coruña voltou para o patamar que sempre costumou ocupar em toda a sua história. Não tem muito como competir com os times grandes da Espanha, né? Não consegue ter tanta... O mercado europeu cada vez mais inflacionado e o time não consegue levantar tanta receita quanto o Barcelona, Real Madrid, Atlético, enfim. O La Coruña acabou decaindo ao longo do tempo, mas foram aí cerca de 10 anos no topo do futebol espanhol, sempre forte, com até uma semifinal de Champions League, né, para fechar esse período, aí vamos falar lá de 92 até 2004, mais ou menos, que o La Coruña foi muito forte. A gente que viu essa época, vê o La Coruña com outros olhos, né? Tem um carinho pelo time, porque era um time muito legal de se ver mesmo. Tem até uma camisa aqui que está apertada para mim, mas é muito legal falar do La Coruña e homenagear, né, esses 20 anos desse título de 2000. A gente acabou focando mais no time do título de 2000, né? Mas por 10 anos muitos jogadores passaram por lá que a gente nem se aprofundou, né? O próprio Rivaldo, por exemplo. Então a gente convida aí todo mundo que viveu aquela época, ou quem não viveu, mas também pesquisou, gosta do La Coruña,
Comenta aí, participa, fala se teve algum jogo desse grande La Coruña aí que te marcou, né, por todo esse período, ou recentemente, o que, que você espera do La Coruña? O La Coruña, ano passado, né, agora que é Ioiô, ano passado quase subiu da segunda divisão para a primeira, mas acabou caindo nos playoffs para o Mallorca, na segunda divisão. Esse ano, agora que o futebol parou por causa da pandemia, quando o futebol parou, o La Coruña na segunda divisão está bem mais perto de cair para a terceira do que de brigar pelo acesso, né? Tá ali lá no fundo da tabela, então dificilmente o La Coruña vai subir para 2021, torcer para não cair para a terceira divisão. E é isso, gente. Então comenta o que, que você sabe do La Coruña, se você gosta do time, e fala também que próximo time que você quer que a gente aborde aqui no Esquadrão Alternativo, algum time histórico que você se lembra. Beleza? Falou, forte abraço.